Gente, atenção, nós vamos voltar a falar daquela candidata a Miss Bahia que morreu ao cair do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro. As informações estão chegando agora. Não faz muito tempo que isso aconteceu lá no Rio. E tem muita gente que já foi ouvida pela polícia que disse o seguinte, que este rapaz que você está vendo aqui, ele está preso inclusive, tá? O namorado dessa mulher, ele já tinha sido visto brigando com ela. E ele tinha um comportamento muito agressivo, aquela comunicação tóxica e agressiva. Do tipo, anda logo, para de ser burra, venha, para, faz isso aqui. Então ele gritava com ela, dando ordens para essa mulher. E é por isso que o delegado já colocou ele na cadeia. Ele diz que é inocente, fala que ela se jogou, que ela caiu, que ele não sabe direito. Mas para o delegado, a Ana Luzia, ela foi empurrada lá de cima e agora o namorado está tentando dizer que ela tirou a própria vida. A imagem aqui, inclusive, do helicóptero da Record é ao vivo. A Monique Bittencourt está comigo nessa história. Ela chegou ao local e vai falar com o São Paulo nesse momento, direto do Rio. Oi, Monique. Esse episódio trágico de hoje. Quem é esse homem? Esse apartamento era de quem? A polícia já sabe? Sim, esse apartamento é um apartamento alugado por Airbnb. O proprietário foi lá hoje. Nos deu todo o suporte, entramos, ele permitiu também o ingresso, né, de cada um de nós e foi isso, ele veio com ela aqui desde o dia 17 de abril, estão aí até o dia de hoje, quando acontece essa tragédia. Então eles tinham um relacionamento desde o 17 de abril ou desde antes? Não, eles têm um relacionamento já tem há 3 meses já. Eles estão juntos neste local desde o dia 17 de abril. Inclusive, já havia feito uma renovação para mais 30 dias. Ela com alguns projetos, inclusive, de casar com ele. Isso ela fala para algumas outras pessoas, de ter filho, aquela coisa toda, né? Mas isso tudo foi interrompido com o fato de hoje. Ela tinha uma passagem marcada de volta para a Bahia? Sim, ela tinha uma passagem comprada de volta para a Bahia hoje às 3h25 da manhã para Teixeira de Freitas. Essa passagem foi comprada, foi informada com a mãe, ela conversou com a mãe ontem. E aí a mãe, estava todos os familiares esperando que ela já estivesse chegando. Mandaram várias mensagens cedo para ela, né? Já chegou, olha, cadê você? São várias mensagens, porque as pessoas estavam esperando ela. As pessoas acreditavam que ela estava chegando. E ela estava ali, naquele cenário trágico. A gente está ao vivo para São Paulo. A gente vai dar uma continuidade. Passaia, você me ouve bem no estúdio? Estou te ouvindo sim, Monique. Nós já pegamos parte da entrevista. Fica à vontade, porque é um caso que está repercutindo muito aqui em São Paulo também, tá? Exatamente. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. O delegado está concedendo essa entrevista. A gente tem outros colegas aqui de profissão, de outras emissoras, mas a gente deu um intervalo para a gente falar com o telespectador aqui da Record sobre esse caso, justamente que está chamando muita atenção do país inteiro. A gente está falando da Ana Luísa Mateus, de 29 anos, ela que era da Bahia e ela estava uns meses aqui no Rio de Janeiro, né? Modelo, psicóloga. Ela candidata a Miss, inclusive, e hoje a polícia conseguiu rapidamente elucidar esse crime. Ela foi encontrada morta num prédio na Barra da Tijuca, numa área comum. O corpo dela foi encontrado ali e o delegado estava conversando com a gente, falando como isso aconteceu, como a polícia foi chamada. E o porteiro avisou, né, doutor, que havia uma discussão entre ela e o companheiro no apartamento desde ontem às 10 horas da noite e hoje de manhã, por volta das 5 horas, os moradores ouviram um barulho. E a polícia foi chamada, o corpo de bombeiros foi chamado e lá eles chegaram e encontraram o corpo dessa jovem de 29 anos. E esse caso chamou muita atenção. Doutor, a gente, mais uma vez, está ao vivo, eles ouviram parte da sua entrevista, mas é um caso que chamou muita atenção. A gente só queria falar um pouquinho sobre a prisão desse companheiro Tasso, né? Quem ele é, o que ele falou no momento da prisão e como é que vocês chegaram a todas as provas de que ele seria o principal suspeito desse feminicídio. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores. Então, é importante que a gente observe o seguinte, quando a gente chega na cena do crime, a pessoa está lá, ele está lá chorando, ajoelhado, chorando, todo ensanguentado. Por que ele estava todo ensanguentado? Porque a vítima, após ter sido lançada
queda, após a sua queda no chão, né, 13 andares, há de se convir que é uma queda brusca, né, é violento isso. Ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações e tudo isso para a gente é fraude processual para quê? Para tentar despistar a perícia. Contudo, nós temos outros elementos, outras condições também técnicas de demonstrar se ali, naquele momento, foi um impulso ou foi somente uma queda. Nós, polícia, acreditamos que foi um movimento de impulso, né? Por que acreditamos nisso? Porque há um histórico por trás de tudo isso, né? Elementos testemunhais, não apenas o porteiro, mas várias outras testemunhas, amigos, parentes, familiares, já anunciavam, já vaticinavam a respeito dessa relação conturbada entre eles. Diversos familiares íntimos, inclusive amigos íntimos, falavam: deixa essa pessoa para lá, essa pessoa não é boa para você. Uma menina bonita, uma menina meiga, doce, uma menina para frente, para cima, né? Uma pessoa que estava o tempo todo tentando restringi-la, tentando tolhê-la o tempo todo. Então, as pessoas observando isso, amigos vão observando, vão falando. A gente tem que começar a perceber, as mulheres precisam perceber esses sinais. Então, esses sinais eram percebidos pelas pessoas, ela também percebia, porque ela trocava zap com muitos familiares, com amigas, com amigos. Hoje nós ouvimos um amigo dela pessoal aqui, estava extremamente emocionado, porque ele falou com ela ontem, e ele estava muito feliz. Por quê? Ela comprou a passagem, ela teve a coragem, a audácia, a força de comprar uma passagem, voltar para sua terra natal, junto aos seus familiares, onde ela teria apoio, onde ela teria ali estrutura. Mas, infelizmente, isso não pôde ser concretizado. Por quê? Porque nesse ínterim, ele sai, começa uma discussão, certamente pela decisão dela de ir embora, de tomar o seu rumo, de seguir o seu caminho. Ele não aceita, ele simplesmente não aceita. Ele desce, sai do condomínio extremamente alterado, bebe, toma remédios, vícios e por aí vai, bate na porta do condomínio, causa um prejuízo material para o condomínio e ela, coitada, ela naquele momento começa a ficar preocupada com ele. Por quê? Porque ela já está presa emocionalmente, subjugada emocionalmente. E nesse contexto, ela começa a escrever para ele, escreve lá: poxa, cadê você? O que está acontecendo? Eu estou preocupada com você. Ela ainda, coitada, ela ainda tem esse sentimento nobre no seu interior, porque ele não aceita que ela vá embora. Então ele retorna. Nisso, quando ele retorna, de novo vem uma discussão acirrada e acalorada, onde vizinhos começam a ligar para a portaria. Então, veja, não é só o porteiro, mas vizinhos, funcionários, todo mundo começa a ver aquele enredo. E nisso que eles vão tentar se articular, vem a queda. Então, essa queda, ela tem um contexto. Ela não é não se pode presumir que uma pessoa que está disposta a viver uma vida pela frente, uma moça que era cheia de projetos, cheia de sonhos, miss, influencer, psicóloga, uma menina para frente, uma menina para cima. Você pode presumir que ela, do nada, com uma viagem marcada, pelo menos na minha experiência de polícia e experiência de investigação em homicídios, eu não presumo que ela tenha por si mesma tomado a decisão de ceifar sua própria vida. Eu, particularmente, como policial, não acredito nisso. Então, é todo esse contexto. E mais, ele vai lá, desce pelos fundos para não ser pego pela câmera, chega no local do crime e mexe no cenário do crime. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Só faz isso quem quer alterar para se beneficiar. Porque todo mundo sabe, ele é um cara estudante de medicina, um cara adulto, é de classe média alta. Todo mundo sabe que você não pode mexer na cena do crime. E isso aconteceu.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas explicações. Doutor Renato Martins, aqui da Delegacia de Homicídios da capital, no Rio de Janeiro, conseguiram elucidar esse crime muito rapidamente, Passaia, mas é um caso que vem chamando muita atenção do país inteiro. A gente está falando de uma jovem da Bahia, estava com a passagem marcada de volta para o estado dela, de volta para a família, e tem todos esses elementos comprovando que ela vivia um relacionamento muito tóxico, baseado ali por muitos ciúme. As informações dos amigos dão conta de que o namorado também não queria que ela fosse influencer. Ela deixou de postar as fotos dela nas redes sociais, uma menina muito bonita. Infelizmente teve essa tragédia hoje, esse triste fim, um assassinato hoje de manhã aqui numa área nobre do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e a polícia conseguiu prender o Tasso, que é o companheiro dela, o namorado dela. Hoje de manhã ele vai responder por feminicídio. Eu volto com você, Passaia. Tá bom, obrigado pelos detalhes, Monique. E eu estava ouvindo o delegado falando aqui que a mulher, apesar de estar sendo agredida, apesar de ter percebido que ele não era homem para ela, ainda assim ela se preocupava com ele. Imagina só, que coisa, né, Diógenes? O quanto nós precisamos ouvir isso aqui e repassar, porque esse problema do feminicídio parece que não tem fim. Olha, Passaia, esse é um caso muito sério do que nosso país está vivendo, né? São 4 mulheres que perdem a vida por dia nisso aí. E eu devo aqui dizer para as mulheres que acompanham a gente aqui, não aceite uma agressão, um bater de porta, uma mão no pescoço, como a gente mostrou aqui na cena. Não dá para ser dessa maneira, porque é um indicativo muito sério de que pode vir coisa pior. Aí eu também quero fazer um complemento aqui ao delegado. Achei muito ponderada a posição dele. Ele, obviamente, não cravou, porque não pode cravar, mas ele afirmou, ele deixou muito claro que a probabilidade é maior de um feminicídio do que de um suicídio. Monique, quer falar mais alguma coisa? Aí vai amanhã só? Vai sair daqui amanhã. 9 da manhã. Então hoje sem chance. Tá, fechou, obrigado. Olha, Passaia, esse caso continua repercutindo aqui, né? Monique, aqui tem um atraso. Não sei se vocês ainda estão me ouvindo. A gente liberou o delegado agora, né? Porque ele vai continuar. Tem um atraso. Está com problema de comunicação, não tem problema, eu toco daqui, pode trazer aqui, Nayara, pode trazer para cá, eu toco daqui, mas muito obrigado ao Monique, muito obrigado ao delegado também. Como está começando agora e as investigações ainda acontecem, a qualquer momento eu posso voltar com mais informações, tá? De qualquer maneira, também no Cidade Alerta com Gotinão, nós vamos ter muita informação sobre essa história. Isso aqui na Record não perde nada.